Sejam bem-vindos, está no ar mais um episódio do ConstriCast. Hoje eu recebo o engenheiro de produção Douglas Biasotto. Ele entende tudo sobre construção ágil. E por essa razão o episódio de hoje é muito especial, porque a gente fala muito de construção industrializada. Mas o tema específico é solução para drenagem. Então a gente vai falar de microdrenagem, solução para drenagem residencial, solução para drenagem corporativa. Douglas, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado, Paulo. Um prazer estar aqui com vocês. Admiro muito o canal. Acredito que é uma oportunidade para esclarecer e trazer conhecimento aqui para as pessoas que trabalham na área da construção civil. E um prazer estar aqui com vocês, passando um pouquinho de informação e também aprendendo um pouco aqui com vocês. Ô Douglas, só para a gente introduzir um pouquinho no nosso bate-papo, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa microdrenagem, o que é a drenagem residencial que a gente vai falar aqui, e aí na sequência eu queria que você falasse um pouquinho de você, assim, né? Como que você se enveredou para o mercado de construção, você sendo um engenheiro de produção. Então, Perfeito. Geralmente as pessoas fazem o contrário, mas só para introduzir o que é a pauta do podcast, a gente fala primeiro do que é o podcast e depois um pouquinho de você para a gente continuar o nosso bate-papo. Perfeito. Bom, microdrenagem, a gente meio que separa a macrodrenagem da microdrenagem. Macrodrenagem é aquelas drenagens mais amplas para as áreas da cidade, vias públicas, etc. Ou um grande terreno, né? Quando você vai iniciar uma grande construção. Exatamente. Na fase inicial da obra e tudo mais, você faz a macrodrenagem para poder coletar todas essas águas pluviais e etc., esses fluidos e destinar. A microdrenagem, a gente está falando mais das áreas internas e externas ao empreendimento, né? Então, a casa em si, o apartamento, ou o prédio, o escritório, etc., né? Então, tudo na parte residencial quanto na parte comercial. Então, indústrias, fábricas, você vai ter a drenagem externa e a interna também nas linhas de produção, etc. Então, o que a gente trata muito é a parte de drenagem, de microdrenagem, que está mais ligada a essa parte de drenar essas águas, esses fluidos internos e externos aos empreendimentos. Tá, então, agora falando sobre mim. Agora vamos falar sobre o Douglas, quem é o Douglas e como você entra no mercado de construção civil. Perfeito. Eu sou engenheiro de produção, né, como você comentou. Tenho pós-graduação na área de economia, porque sempre tratei na área comercial. Iniciei minha carreira numa indústria de máquinas, parti para uma empresa de autopeças, né, mexia com rolamento. Posteriormente fui para outras empresas, trabalhei também com parte automotiva e finalmente cheguei a uma indústria que fabricava partes e peças automotivas, mas também que tinha uma área de gerenciamento de águas, né? Que ela é uma holding que é proprietária de uma fábrica que chama-se NDS nos Estados Unidos, que faz essa parte de gerenciamento de águas, né? Inclusive esse é o slogan da empresa. E eu era responsável na América Latina não só pela parte de aftermarket da linha automotiva, mas também pela parte de gerenciamento de águas, né? Então, existia um departamento que se chamava Distribution Services, e nesse departamento, então, a gente tinha essas duas áreas e eu era o responsável por ambas. Nisso foi onde eu entrei na área da construção civil, porque eu comecei a tomar ciência desses produtos e com o passar do tempo ali na empresa, eu fui tratando de ampliar as vendas e iniciar as vendas daqueles materiais no Brasil, materiais modulares. Então, a gente sempre entende como materiais lá fora são muito mais plástico e muito mais modulares, ou muito mais, não necessariamente plásticos, né, mas muito mais montáveis, né, do que aqui no Brasil, que é muito mais alvenaria, muito mais tailor-made, né? Você traz uma construção mais pensada, né, antes. Exatamente, então... lá os projetos são mais, enfim, os materiais são mais projetados, digamos assim, do que feitos na hora ali, né? É claro que todo mundo vai seguir um projeto, são modelos de construção diferentes, só que ainda é engraçado, e eu acabei percebendo isso na empresa, de que lá os materiais eram todos modulares praticamente, né? Então, na linha de drenagem, nós tínhamos muitos materiais que no Brasil não existiam, desde drenos franceses,
que é mais para macrodrenagem, que é aquele que faz a coleta. Então tínhamos materiais para acumulação de água e devolução da água para o solo em baixo nível, né? Então devagarzinho, que são os drenos franceses, por exemplo, até também produtos mais relacionados ao que nós temos no Brasil, que são os ralos, né? Esses outros materiais que foram aqueles que nós iniciamos lá atrás a trazer e começar a vender aqui no Brasil, principalmente essa linha de ralos modulares, plásticos, né? Douglas, e até eu vou trazer algumas perguntas, assim, minhas mesmo, como eu visito muitas obras e vejo aí os perrengues que as pessoas passam nos apartamentos. Eu estou falando não só de apartamentos que já têm moradores, mas também de apartamentos que estão em processo de construção. E eu, pelo fato de eu entender um pouquinho de construção, às vezes eu fico curioso para ver as caídas aí dessas... Como que está a qualidade, né, da caída desses ralos. Por exemplo, estou falando de banheiro, de borda de piscina e etc. Então, eu já vou iniciar com uma provocação. Como está a qualidade construtiva brasileira quando você recebe ali a obra para entrar com o seu produto? Eu não posso aqui ser generalista e dizer que existe uma situação que se repete em todas as obras, mas sem dúvida nenhuma, toda empresa, toda construtora, principalmente, tem muito receio da assistência técnica, né? Então, hoje em dia com... até porque é uma área, uma área bem desafiadora que vocês mexem. Exato. E ali é um ponto e normalmente dá muito problema de assistência técnica, né? Então, com o crescimento dos formatos dos pisos e tudo mais, o pessoal evoluiu no piso, mas ainda continua no ralinho quadrado, plástico PVC, né? E a gente hoje tem soluções aí de inox, alumínio, outros materiais que são os lineares, né? Para poder fazer a drenagem de perímetro, não ficar ali no quadradinho e aí o assentador ali na hora de fazer a queda vai ter dificuldade, vai ter que cortar o piso, vai ficar ou feio ou mal feito, infelizmente, porque não consegue dar a queda correta para o ralo. E, inclusive, isso atrasa também o processo, né, de assentamento dos pisos, né? Sem dúvida. Então, pensa que num box padrão de 90 centímetros, ele vai colocar um piso de 60 por 60, 70 ou até mesmo de 90 por 90 dentro desse box. Se ele tem um ralo linear coletando essa água, ele vai colocar uma queda só para a face do ralo e vai coletar essa água. Agora, se ele vai colocar um ralo quadrado no meio, ele já vai ter que cortar o piso para poder fazer as quedas corretas para dentro do ralo, ou ele vai fazer um trabalho que vai acabar empoçando a água em algum momento, em algum lugar. Então, numa obra extensa, com muitos banheiros, num prédio, por exemplo, é bem comum que muitos deem problema, porque realmente o ralo quadrado, para esses pisos maiores, ele não é a solução ideal. Então, em box com pisos grandes, em varandas também, que é muito comum ter formatos maiores, opta-se cada vez mais pelo ralo linear, que é a solução ideal aí até para evitar esses riscos de assistência técnica. Agora, para quem está ouvindo pelas plataformas de áudio, se você vier para as plataformas de vídeo, você vai ver o que é um ralo linear. Douglas, o que é um ralo linear? Fala para a nossa audiência, assim. Bom, lógico que as pessoas vão conseguir ver aqui no vídeo, mas para quem está ouvindo pelas plataformas de áudio. Perfeito. O ralo linear basicamente é uma estrutura, como o próprio nome diz, linear, né, que vai fazer a coleta dessas águas, né, e conduzir até os pontos de saída, né, até a tubulação, no caso, né. Então, um ralo linear ele vai fazer, por exemplo, a coleta da água de um box, ou da água de uma varanda, ou da água de um estacionamento, e vai conduzir essa água até os pontos de saída ou acumulação da água, porque também tem a questão de muitas obras hoje exigirem que essa água seja acumulada para não devolver em velocidade para a rede. Então, basicamente é esse o trabalho do ralo, é coletar e conduzir. E quais são as vantagens do ralo linear? O principal, eu diria que sim, é a redução dos riscos nessa coleta, né? Então, você evitar empoçamento, diminuir o rodo, né? Que a gente fala, o serviço depois para a limpeza.
e, obviamente, facilitar a limpeza, ter uma facilitação maior na instalação do piso para o assentador poder ter essa facilidade de conduzir também na queda do piso até o ralo essas águas e, obviamente, em áreas maiores para drenagem de perímetro, em áreas, por exemplo, de estacionamento, entradas e saídas de condomínios e prédios, etc. Aí sim para fazer essa coleta maior de água e conduzir da maneira mais correta. Eu acrescentaria que a parte estética também eu gosto muito da estética, né? Sem do dúvida. ralo linear e sobretudo aquilo que você citou, né? Que é a questão de facilitar também ali a mão de obra do profissional que está aplicando ali o revestimento. Sem então, dúvida. Como eu sou da área comercial, eu costumo ter um speech para cada ouvinte, né? Então, quando a gente vai falar com o proprietário, nós sempre falamos sobre a facilidade de limpeza, a facilidade, a redução do rodo, do trabalho, esse tipo de situação. Para o instalador, a gente vai sempre falar com o assentador a questão da instalação, da queda do piso, da assistência técnica, né? E assim, obviamente, a facilidade também de você instalar um ralo linear frente a um ralo quadrado. Já para o arquiteto, normalmente a gente vai falar em design, a gente vai falar em beleza. Então, um ralo oculto, um ralo perfurado ou aparente, que é o que eu mais gosto por acaso, ele traz muito mais sofisticação para o ambiente. Ralo oculto ou aparente? Oculto, aparente e perfurado. São os 3 termos principais que a gente utiliza, né? Oculto é aquele que a gente só vê um risquinho no chão, ou 1 ou 2 riscos onde vai ser coletada a água. Um friso. E aí, normalmente, é um ralo retangular com uma faixa de piso dentro dele. Então, ele só vai aparecer nos cantos esse friso. O aparente é que você vai ver uma chapa de inox ou do material específico, pode ser alumínio, uma chapa aparente, onde a água vai ser coletada também nas laterais dessa chapa. Então é um ralo retangular e nas laterais dessa chapa vai ser feita a coleta da água e a condução dela. O perfurado não, é o comum, é o mais comum, que a gente tem a grelhinha tradicional, e aí pode ser de vários materiais também, desde o plástico, aço galvanizado, alumínio ou inox. Aí tem cada um na sua nobreza, né? Cada um na sua característica, tem vários materiais e, enfim, eles servem para a mesma situação. A coleta, claro, do ralo perfurado, a capacidade de vazão e capacidade de coletar a água é muito maior, mas o que define, de novo, não é essa capacidade da grelha, e sim do sistema. Ou seja, o ralo em si, ele serve para coletar e conduzir. O que vai definir a vazão do ralo é a quantidade de saídas, né? Porque é definida pela tubulação. Agora, uma dica para aquele consumidor final, né? Para que ele não fique, de repente, refém de uma construtora ou de alguém que está fazendo ali Porque a gente, tudo bem, a gente está falando aqui, no seu caso, de grandes obras, grandes construções, mas eu penso que esse tipo de solução você pode aplicar também numa reforma da sua casa, porque, diga-se de passagem, esse tipo de ralo é bonito, né? Então, Sim. Até uma dica, ConstruiCast, para quem está assistindo este episódio, para que essa pessoa não fique refém ali do pedreiro ou da construtora. Eu quero colocar um ralo diferenciado no meu banheiro, ou enfim, ou em alguma área da minha residência. Onde que eu busco informação? Olha, a internet, claro, sempre é um bom caminho, aí você vai ter vários modelos, né? Mas eu acredito que o mais fácil é você entender a funcionalidade e a beleza, né? Principalmente para aquele que vai fazer a reforma, o usuário final, ou mesmo aquelas pessoas que fazem reformas, né? Que também cada vez mais crescem empresas que fazem reformas, que é uma ciência à parte da construção, né? Então, ali, com certeza, você vai ter soluções diferenciadas. Muitas das vezes, por exemplo, tem um ralo no meio do box, numa reforma. E aí, como é que você coloca um ralo linear na ponta do box? Você vai ter que fazer uma saída horizontal e conectar com uma tubulação até a posição do tubo anterior. Então, Douglas, só sem te cortar, você trouxe um ponto importante, né? Geralmente, os ralos tradicionais, eles são colocados, de fato, no meio do box. Só que a gente hoje vive também um problema de mão de obra que a gente precisa trabalhar muito, inclusive vamos trabalhar aqui no ConstruiCast, que é uma forma de ajudar esses profissionais, sabe? Aqueles pedreiros que estão há anos no mercado, que eles não têm muitas vezes acesso a uma formação ou a dicas de conteúdo. Então é importante que de repente esses conteúdos, e inclusive esse bate-papo que a gente está fazendo aqui agora, chegue para esses profissionais, porque quando eu vou usar um tipo de solução como essa,
eu mudo também a minha forma de fazer o contrapiso, correto? Porque assim, eu tenho, tudo bem, na forma tradicional, eu joguei a minha queda toda para o centro do box. Sim. Vamos usar o box como exemplo, que é muito mais conhecido, né? Muito mais, enfim, aos olhos de todos. Certo. Quando eu vou usar um ralo linear, que eu vou jogar, né, esse ralo lá para o canto, muitas vezes da parede, ou para um ponto central ali que eu vou escolher, eu tenho que ter isso definido antes de fazer o contrapiso, correto? É o correto. Numa reforma, claro que você não vai conseguir fazer isso. Numa construção, sim. Então, o contrapiso ele tem que seguir os padrões lá, que normalmente é 1% de queda para a posição do ralo. Isso é dado por conta da aspereza dos pisos, né? Então, pede-se 1% de queda para dar fluxo para a água. Agora, numa reforma, você não vai ter essa possibilidade. Então, você normalmente vai fazer esse ajuste na massa. Então, na hora de colocar o revestimento, o assentador vai ajustar na massa e fazer a queda correspondente até o ralo. E aí, por baixo, claro que você vai ter que fazer todo o trabalho de quebrar e conectar com o tubo anterior e ajustar a impermeabilização também, o que é muito importante. Então, sempre a gente recomenda, né? Faz toda a regularização do piso, né, do contrapiso, tudo bonitinho. Depois você vem com a impermeabilização, vira a impermeabilização para dentro do tubo e aí sim entra com o ralo. E no caso do box, né, então sempre a gente tem o conjunto do box e o ralo externo ao box. Então, o ralo linear tem uma dificuldade. Muito para aqueles perfis menores de 5, 6 centímetros, a gente não consegue acessar para limpeza. E a gente sabe que no box acumula muita sujeira, cabelo e tudo mais, né? Então, tem que sempre conectar numa caixa sifonada externa ao box, onde você coloca uma grelha maior, oculta ou não, para poder tirar e limpar na caixa sifonada. Porque também é muito comum que o pessoal conecta o ralo linear direto na tubulação e manda para a rede. E aí não pode porque, claro, em algum momento vai entupir. Então tem essa outra dicasinha para esse público, onde também, não só na reforma, mas nas construções acontece, né? Inclusive, vamos fazer um vídeo até explicando essa sua fala, que é bem legal. A gente fazer um vídeo no momento de uma aplicação, né, para mostrar na prática como funciona. Sem dúvida porque nenhuma. É bem, né? Porque você tem que conectar, né? O ralo linear, a não ser que ele tenha uma largura de 10 centímetros ou mais, você não consegue acessar, e aí você tem que colocar uma saída também correspondente para poder entrar a mão. A mão ela vai entrar mais ou menos com 75 milímetros, né, que seria o DN 75. Sim. Então ali já consegue entrar apertada a mão para poder limpar e tudo mais, ou algum instrumento. O ideal é que o ralo não necessariamente precisa ter essa largura, né? Até por questão de custo, quanto mais largo, mais caro, quanto maior a resistência, mais caro também. Então tem a questão do custo que a gente sempre pensa, a gente sempre instrui o cliente. Então a gente pensa nisso, como o ralo normalmente tem uma largura menor, conecte-se com uma caixa sifonada que normalmente vai estar do lado de fora do box. Ali do lado do vaso é colocado um ralo também para fazer a limpeza do banheiro e coletar aquela água da limpeza. Coloca-se a caixa sifonada e um acabamento superior, oculto, perfurado ou aparente, como for normalmente o conjunto de acordo com o que tiver no box. Essa é uma dica de ouro para você, a audiência do ConstruiCast. Ô Douglas, agora eu queria que você falasse alguns cases vividos por você, assim, grandes construtoras, assim, até citar aí o nome de algumas obras que vocês estão presentes fornecendo esse tipo de material, esse tipo de drenagem, enfim, se você tiver algum caso de alguma residência também, borda de piscinas. Eu acho que o maior case hoje que nós ainda, inclusive, estamos trabalhando nele é o Parque Global, né? É um empreendimento feito pela Bueno Neto, né? Pela BN, com as instaladoras, Eico, FR e outras, né? E nós lá temos toda a área interna, né, de drenagem, tanto nas varandas quanto nos boxes. Então, é um case super interessante, porque é um empreendimento gigantesco, né, com 5 torres, 50 andares cada torre, né? E acaba que é um desafio. Imagina a sequência de instalações que essa obra tem. Então, cada torre praticamente é uma obra à parte, né? Na verdade, eles dividem ali em 3 obras separadas, torre 2 e 3, 1 e 4, se não me engano, e a 5 é uma terceira obra.
E é muito complicado de você também ter esse cronograma ajustado com a obra, também as entregas e a própria instaladora depois vir fazer a instalação do material, tudo casadinho, porque é muita coisa, imagina só, são muitos apartamentos. E nesse sentido, Douglas, quando você fornece para uma obra como essa, recentemente aqui eu recebi alguns engenheiros especialistas em impermeabilização, e a gente falou muito dos problemas, né, que causa, por exemplo, em varandas, enfim, você está aí no dia a dia, você sabe que isso de fato acaba causando muito problema. E como que funciona esse processo? Sei que você não é da área técnica, você é da área comercial, só que você é um comercial que um consultor. Técnico comercial. Entende? Que você está ali de fato envolvido, porque senão você não consegue falar a língua ali das pessoas para que de fato você consiga fornecer para as construtoras que vocês fornecem. Como que funciona nesse processo todo assim de aplicação? Tem o acompanho, por exemplo, você tem a fornecer o seu material. Tudo bem que você fornece o material, você não está lá no dia a dia para acompanhar essa aplicação, mas enfim, você está fornecendo, você de alguma forma tem alguma responsabilidade. Como que funciona esse processo de acompanhamento de um especialista, né, em impermeabilização? Isso é bastante importante. É claro que as obras já têm esse conhecimento, né, no geral, principalmente obras grandes, mas já é conhecido do mercado as maiores soluções para impermeabilização. Então, normalmente em varandas, tem muitas construtoras hoje que já abrem mão de fazer a impermeabilização da varanda inteira, mas tem que tomar muito cuidado com o rejunte aí, né, dos pisos. Mas no coxo, onde vai o ralo, né, se for um ralo linear ou enfim, qualquer tipo de outro tipo de ralo, no coxo é feita a impermeabilização, pelo menos próximo ali da onde vai ser feita a instalação. Então, depende muito. Tem empresas que optam por fazer a regularização, contrapiso bonitinho, impermeabiliza tudo, inclusive o coxo, depois vem com o ralo. Inclusive, sempre a gente indica colocar a bitola da saída do tubo, da saída do ralo, menor do que a bitola do tubo instalado na laje, porque você, eventualmente, na falha do rejunte, essa água vai ter para onde correr. Ah, entendi. Então, na hora que vem com a regularização, impermeabilização, vai colocar o ralo, assenta o piso com a massa, então tem que se tomar um cuidado de fazer sempre a camada dupla na argamassa, para que essa água tenha para onde correr e não tenha como ficar alojada embaixo dos pisos. Então, camada dupla nos pisos, no assentamento, e aí, eventualmente, na falha do rejunte, ela vai ter para onde correr no coxo, né, embaixo do ralo. Você vai evitar infiltrações aí para o andar de baixo. Você evita que, em qualquer das hipóteses, vai acontecer qualquer tipo de infiltração no andar de baixo, exatamente. E soluções para piscina, assim? Você falou de banheiro, falamos de varandas. Sim. E soluções aí para piscina de ralos. A gente tem as soluções variadas, né? O que é muito comum hoje são aqueles modelos margem de piscina, que a gente chama de ranhurado. Inclusive, é um modelo que a gente utilizou na Roda Gigante de São Paulo, né? Inclusive, mandar um abraço para o Roger de Oliveira. Sim, o Roger. Para a Giovana. A Giovana, sim, são os engenheiros responsáveis lá da obra. Tive contato com ele na época, com a Giovana também. Eles utilizaram tanto o modelo tradicional, com grelha, canal plástico e grelha plástica para a parte do mezanino, quanto o modelo ranhurado, que é só uma faixa, né, um risco, um friso no chão, coletando a água e conduzindo para as áreas de coleta e acumulação ou destinação da água mesmo, né? Então, quem tiver a oportunidade de conhecer a Roda Gigante de São Paulo, lá, né, hoje é a Roda Rico, Rico, né? Fica aqui no Parque Vila Lobos, ao lado da Marginal Pinheiros, em São Paulo. Exatamente. Quem estiver ouvindo vai prestar atenção agora nos ralos ali. Exatamente, vai conhecer os ralos da empresa, que a gente traz da Polônia, por acaso, né? E a gente utilizou um modelo plástico ali na Roda Rico, mas tem os modelos de alumínio e os modelos de inox, que são muito utilizados nas piscinas, porque fica muito sofisticado, bonito, né? Ali nas bordas, você só ter aquele friso coletando a água, jogando a água para um coxo, né? Conduzindo aquela água, e às vezes até em bordas infinitas você tem até um coxo maior fazendo esse refluxo da água para dentro da piscina, né? Então, tem as soluções com canal, sem canal, que é o modelo ranhurado. Mas também tem as soluções tradicionais, com grelhas aparentes, que não é muito recomendado por conta da questão térmica, né? Ele esquenta
e pode ter ali o contato com a pele acabar queimando, dependendo se for um inox, por exemplo. E tem os modelos ocultos, que também são muito conhecidos e muito utilizados para essa aplicação. Douglas, outro dia eu vi agora eu não lembro, eu estava num hotel e em volta da piscina eu lembro que tinha assim, eu sabia que era um ralo, porque eu vi a água, teve um momento lá que jogaram uma água e essa água escoou, né? Então, só que você não percebia que aquilo era um ralo, porque entre um lado e outro, parecia que assim, tinha só como se fosse uma junta de um material, mas ele não estava, de fato, rejuntado. Eu falei, não, isso aqui deve ser um ralo. E parecia que era uma pedra que simulava o mesmo acabamento ali, que estava dos revestimentos. Parece que ela ficava solta no meio desse ralo. Existem soluções que o pessoal corta o próprio piso, ou mármore, ou o porcelanato, para fazer a furação como se fosse a grelha. Existem até algumas fábricas que fornecem esse tipo de material, que pode ou não ser recomendado, dependendo da aplicação, porque ele perde muito a resistência, né? Quando você faz qualquer tipo de corte num piso ou num mármore, ele tende a perder resistência. E numa área de piscina, você tem com muita movimentação, né? Uma piscina mais movimentada, você tem ali pessoas pisando com força para pular e tal, e isso pode não ser o mais recomendado para algumas aplicações, né? Mas sim, existem tanto o modelo ranhurado, como é esse que eu te falei, que é só um friso, como também a própria grelha desenhada, recortada no próprio piso. E aí faça o coxo ou de algum material como alumínio inox, ou na própria alvenaria, e conduz isso para um coxo maior, para retorno para a piscina, ou até mesmo conduz para águas pluviais. E existe uma norma que determina um tipo de ralo que pode ser utilizado numa situação como essa de piscina? Até porque você tem ali a movimentação de gente, você tem criança, enfim, você tem uma variação de público absurda, e por essa razão a minha pergunta. Eu desconheço alguma norma que doutrine sobre algum aspecto em relação ao modelo de ralo que tem que ser utilizado. É claro que você tem algumas normas, principalmente a gente utiliza algumas normas europeias e americanas para questão de salto alto, para a questão de cadeira de roda, bicicleta, até para as classes de carga, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de tráfego de veículos ou outro tipo de tráfego, a gente usa uma norma europeia, que é a EN 1433, que determina essas classes de carga. No Brasil, a gente só tem a norma que determina a classe de carga, por exemplo, para produtos que vão em vias públicas, né? Entendi. Que aí é a classe D400, para 40 toneladas, né? Ou 40 newtons, né, de força. Ou melhor, 40 quilogramas de força, eu não lembro exatamente, mas é para 40 toneladas, que a gente resume, né? E aí a gente tem norma para isso. Agora, residencial e comercial, não. Então, a gente utiliza essa norma EN 1433, que aí ela tem as classificações. A 15 para tráfego de pessoas, que é, por exemplo, o caso lá da Roda Rico, que tem lá o modelo no mezanino, que é uma classe de carga A15, que é para tráfego de pessoas. Tem o B125, que é para 12 toneladas e meia, para tráfego de veículos leves e médios. Aí a gente costuma dizer até um HR pequeno carregado, né? Um caminhãozinho pequeno. Depende do que tem nesse HR, né? Mas carregado a baixa velocidade não tem problema, porque Entendi. a gente calcula sempre com carga dinâmica. Então, no A15, a baixa velocidade passa caminhão em cima. Entendi. A baixa velocidade. Então, a gente sempre fala assim, ele suporta até 12 toneladas e meia, mas num caminhão trucado pequeno vai ter 8 toneladas. Só que ele está dividido em 6 pneus. Então, no pneu em si, a força exercida sobre a grelha é muito menor. Então, ele suporta. Só que em velocidade, não dá. Entendi. Então, por exemplo, numa área de estacionamento, é recomendado menor do que B125? Não. É ideal para onde tem tráfego de caminhões? Também não, mas suporta. Entendeu? Agora, se é numa via pública onde os veículos vão passar em velocidade, não pode. Ou com tráfego de empilhadeiras e tudo mais. Então, a gente tem o A15 para pessoas, B125 para veículos leves e médios, C250 para caminhões médios, trucados, aí até 25 toneladas, D400, que é o que é especificado para as vias públicas, aí tem o E600 e o F900, E600 e F900 mais para portos, aeroportos, outras aplicações.
Agora, nas linhas residenciais, normalmente é o A15 mesmo, né? Então, o que a gente tem que garantir é mais a resistência do material, tomar cuidado com essa questão térmica, né? De não colocar um material ali que possa queimar as pessoas, né? O inox mesmo, ele tem que tomar esse cuidado. Se estiver muito próximo da piscina, se ele não tiver o tempo todo banhado, ele sim, sem dúvida nenhuma, pode ser aquece e num dia muito ensolarado pode superaquecer e até marcar, não vai queimar, mas vai marcar a pele de alguém, né? Então tem que tomar esses cuidados. Agora, em relação a design, beleza, com certeza os ranhurados e os ocultos são os mais utilizados para as piscinas das casas de alto padrão, dos empreendimentos e tudo mais. E eu gostei tanto desse episódio sobre esse tema, né? Drenagem, enfim, micro, macro drenagem, enfim. Eu vou trazer depois um episódio aqui para falar de drenagem das cidades, de grandes drenagens, enfim, como funciona. A situação toda, né? Então ajudem, por favor, o pessoal de Porto Alegre lá, porque tá precisando. Porto Alegre não, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Então, acho que, enfim, um tema igual você falou dessa questão do ralo da piscina, não tinha me atentado essa questão do calor, que aquilo pode queimar, dependendo do revestimento que você coloca exposto, né? ali. Então, acho que, enfim, então, para mim, foi de fato um conteúdo muito esclarecedor. Lógico que a gente ficaria aqui horas falando, tem muitas outras coisas que eu gostaria de tratar assim, para construções menores, mas eu estou criando aí um formato onde eu vou trazer um consumidor comum, né, para fazer um bate-papo, de repente um bate-papo como esse, que eu acredito que só dessa forma a gente vai de fato transformar a construção civil no Brasil, porque a gente está com déficit aí de mão de obra absurdo e a gente trazer soluções industrializadas, onde a gente coloca mais tempo, igual a gente falou aqui dessa questão do... Quando você escolhe uma solução construtiva, é importante que isso esteja pensado ali no momento. Tudo bem, é uma reforma, mas se eu penso que aquele ralo, ele foi colocado em tal lugar e eu fiz aquele contrapiso pensado, por quê? Porque eu comprei antes, eu me programei. Exato. Eu não vou ter problemas futuros. Porque... Fiz a impermeabilização correta. Sim, tem a questão da impermeabilização. Eu falo muito, de fato, a língua de quem está ali no dia a dia, porque eu sou um curioso. Às vezes tem uma obra, eu entro e falo, cara, mas você está colocando o piso, não foi impermeabilizado. Aí a dona daquela obra, daquela reforma, ela está refém daquele pedreiro, mas ele não tem a menor noção. Ele sabe fazer. Sim. Mas ele não sabe da importância de fazer aquela impermeabilização. Você veja, por exemplo, a gente está falando de impermeabilização. Às vezes as pessoas... Ótimo, um porcelanato normalmente não é um problema. Você não precisa impermeabilizar o porcelanato, mas o mármore precisa ser impermeabilizado tanto no embaixo quanto nas laterais, porque ele mancha. Então, você vai instalar, né, vai assentar um mármore ali com argamassa e tudo mais, e você não impermeabilizou, ele pode manchar. Então você imagina, você gasta uma fortuna para fazer um piso maravilhoso e depois fica tudo manchado. Então são situações realmente que precisam ser pensadas antes, planejadas direitinho, os modelos dos materiais. A gente estava falando de piscinas agora, a gente está cansado de ver problemas em piscina, com impermeabilização, com a instalação também dos revestimentos. O pessoal instala no sol o que não pode, faz impermeabilização no sol, o que não pode. Tem uma série de assuntos que a gente vai começar a tratar aqui no podcast, que inclusive é essa questão de, assim, quando você tem uma obra, você tem alguém fazendo o gerenciamento? Exato. Entende? Porque tudo bem, eu tenho um caso aí de um amigo que comprou lá um terreno, construiu a empresa dele, ele foi lá, fechou, estou falando de obra de alguns milhões, e ele não colocou ninguém para administrar essa obra. Ele ficou refém da construtora. Então, o que acontece? Eles usaram material péssimos. Quando ele foi... beleza, chegou na parte de passar lá a parte de elétrica, ele não conseguia passar o conduíte. Estava com a bitola muito pequena. Ou então tinha uma curva que foi danificada ali em algumas... Enfim, teve problema, assim, teve muitos problemas. Só que o que acontece? Ele contratou, ficou refém da construtora. Ele não tem culpa de nada, porque ele não conhecia. Então, o que eu conversei com ele, inclusive ele vem aqui para relatar um pouco dos problemas vividos lá, o que foi tratado e tudo mais, ele ficou, na cabeça dele estava tudo certo. Sim. Então, olha, a construtora cobrou, ele pegou, beleza. Só que ele teve tanto problema futuro com atraso de obra, então ele ia fazer evento aí para trazer, né, algumas pessoas para conhecer a nova fábrica. Cara,
tudo atrasado. É incrível. Entende? Então... E a gente tem que ter esse gerenciamento mesmo, porque principalmente nessa parte de acabamento, né, então a gente está falando mais dos ralos, mas a gente lida muito com acabamentos, até por trabalhar com inox, a gente faz outros perfis e outros materiais, tampas e outras coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nessa parte do acabamento fica muito chamativo, chama muita atenção. Desde da escolha do piso, a cor do rejunte, o ralo, a forma como vai ser colocado e o material que vai ser utilizado, um perfil de acabamento, um perfil de transição, um mármore, uma pingadeira, uma soleira. Isso assim, parece meio básico, mas sem dúvida nenhuma é muito importante ter um gerenciamento e ter, sim, uma atenção para a escolha desses materiais no momento onde vai fazer essa instalação, porque, claro, é onde vai ficar à vista, vai ficar à mostra. Sim. E o erro é fatal. É como eu disse, se o mármore é excepcional e não fez o básico, que é impermeabilizar ele, não adianta nada, porque ele vai manchar e vai ficar feio. E alguém aí vão começar a procurar o culpado. E vão procurar a culpa o é do culpado. material, a culpa é de fulano, é do ciclano, é do beltrano. Então, é importante trazer assim, eu vou começar a falar muito disso aqui, porque eu acho que se você tem ali alguém gerenciando, alguém responsável, tem um caso mesmo, até na arquitetura corporativa, onde a empresa, um cliente contrata uma empresa de arquitetura corporativa para fazer uma reforma, sei lá, de repente, num período de, 60 dias. E aí o cara começa a fazer ali a coisa, tá andando, e tendo gerenciador, tá? Só que muitas vezes esse gerenciador, geralmente as obras acontecem à noite, o cara tá indo pra obra dormir. Então, assim, tem vários casos. E aí, quando vai uma pessoa para checar, fazer alguma checagem, não, muda tudo, arranca esse material e aí vem o prejuízo. Exatamente. E atraso de obra. Então, é importante que você vai fazer uma obra, se atente a essa questão de ter uma pessoa neutra fazendo o gerenciamento. Exato. Você veja, outro dia apareceu um caso lá de uma instalação de um piso vinílico clicado, onde o pessoal não regularizou o piso. Ah, mas é o clicado, que é muito mais fácil, né? Sim. Eu estou trazendo um outro caso aqui porque parece bobagem, mas o que aconteceu? Era uma obra corporativa, as cadeiras rodando em cima do piso clicado e o contrapiso mal feito, ele começou a subir e quebrar as flanges do clique. E aí virou um horror, né? Estourou todo o piso, teve que trocar tudo de novo, porque, obviamente, não foi feito o preparo. E é um pouco básico, mas, assim, tem muita gente que, vou fazer a instalação do piso, não tô preocupado com o contrapiso, não estou preocupado com a base. E são situações que a gente tem que realmente ter esse gerenciamento para poder nos atentar antes de que aconteça o erro e depois o custo fica muito maior, né? E assim, né? E quanto vale a tranquilidade? Então é importante que quem vai começar uma obra, se você começa de forma organizada, planejada, buscando, né, entender um pouco sobre sei lá, de repente os problemas que uma obra pode causar, porque dá para, assim, a internet tem muito conteúdo bacana que dá pra gente se atentar. Então, no caso desse meu amigo, ele tô investindo ali 2 milhões na minha obra, tá resolvido. E não foi bem assim. Isso. Até porque... Entende? Acho que não é o dinheiro nesse sentido. Não é. Eu vou dar um exemplo do ralo novamente. A gente tem diversos materiais que eu até expliquei aqui. A gente tem o plástico. Normalmente os plásticos do Brasil, o pessoal tem muito preconceito porque o pessoal usa um plástico para fazer as injeções. Plástico de baixa qualidade. Lá fora é comum plásticos de engenharia, né? Produtos um pouquinho mais elaborados, com ligas diferentes. Então, os plásticos que a gente trabalha costumam ser muito superiores aos plásticos nacionais. A gente tem o aço galvanizado, que tem suas limitações. O aço galvanizado ele vai corroer um dia, não tem jeito, né? É o aço. Então, por mais que você cuide e tudo mais, ele um dia vai ter algum tipo de ponto de corrosão e em algum momento você vai ter que trocar aquela grelha daqui a 10, 15, 20 anos. Isso acontece, é normal. Já o alumínio, ele tem sua limitação estética, ele escurece. É igual panela de vó, você vai arear e vai voltar à cor natural, mas ele escurece, então ele tem a limitação do próprio material. E eu já vi, a gente só trabalha com aço inox 304 ou 316, que é o aço que o pessoal chama de cirúrgico ou náutico, marítimo, né?
O 304 é o mais usual, mais comum aí para a área de ralos, né? Tem muitos que trabalham com 430 e com 200, amarelo. 200 amarelo, 430 tem um nível de aço mesmo dentro da liga muito alto, então ele gera pontos de corrosão. E o 304 tem um nível de aço menor, que não gera corrosão, mas ele pode eventualmente ter algum tipo de manchamento por contaminação. Então já tive casos de obras que o pessoal corta um aço galvanizado em cima, então aquele corte gera aquela poeira de metal que vai para cima do ralo ou algum outro tipo de contaminante que mancha, fica aquela mancha aparecendo ferrugem mesmo. E depois, infelizmente, não tem outra solução, tem que lixar. Para dar o acabamento novamente. A parte boa é que o 304 ele não corrói, mas sem dúvida nenhuma, tudo isso tem que ser pensado, o material que vai ser utilizado, como utilizar, qual é a limitação do material, tem que tomar muito cuidado. O alumínio, por exemplo, ele mancha muito fácil com concreto, com cimento, então tem que tomar cuidado na obra também com a limpeza, etc., né? Para que depois você não tenha prejuízo. Não, muito bacana. Tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar? Eu vou fazer agora uma pergunta que é convidado convida, e não sei se você já pensou em alguém aí para trazer, que a gente tem esse quadro. Obviamente, tenho aí dentro da minha lista de conhecimento aí algumas pessoas, né? Não sei se eu poderia especificar alguém. Claro, pode pegar uma, duas pessoas, você tem que falar o porquê que você gostaria de ouvir essa pessoa e como que essa pessoa vai contribuir de fato. Eu indicaria com o nosso universo. O Cuba é uma pessoa conhecida aí no mercado, é um engenheiro responsável da obra do Global, por exemplo, que eu respeito bastante, tenho pouquíssimo contato, né? Só mais de vista com ele, mas tocar aquela obra não é brincadeira, então... Ele é um engenheiro responsável por tocar o projeto. É o engenheiro responsável pelo projeto, né? Então, eu acho que seria bacana escutá-lo, né? Mostrar um pouquinho da experiência dele naquele empreendimento, porque vamos falar do desafios, então, né? Desafios de tocar uma obra como o Global, assim. Isso, o desafio de um empreendimento tão complexo, com tantas frentes diferentes, né? Vários prédios e agora outras obras correndo lateralmente. Então, é interessante entender a experiência e os desafios de gerenciar tanta gente, né? Porque digamos assim, é um canteiro repleto de 3.000 pessoas. Na verdade, é uma cidade à parte. É uma cidade. Então, eu tô chutando 3.000, mas não sei quantos são. São milhares. E tem mais alguém? Fala, você tem direito hoje a mais uma pessoa. Gostei de você. Tem meu sócio, né, que é da área de argamassas e rejuntos, né, que a gente também trabalha junto lá nessa parte de revestimentos, né. E olha que interessante, eu falei ontem com um pedreiro, ele fez um comércio, nós colocamos alguns conteúdos falando de construção industrializada, e outro dia eu entrevistei o Roberto Justus, ele falando que a construção civil no Brasil está muito ultrapassada, Sim. que precisamos inovar e tal. E esse pedreiro, ele gentilmente fez um comentário, mas você tem que lembrar que nós, pedreiros, não vai acabar a nossa profissão porque a gente precisa, a gente faz a base para receber, né, esses materiais em light steel frame. E aí eu peguei, enfim, pedi para minha produção entrar em contato, ele aceitou o convite, a gente vem aqui, ele vem para falar um pouco... Legal. Do dia a dia dele, inclusive falar de argamassa, qualidade das argamassas, né? Outro dia eu também fiz uma provocação, será que a argamassa C1 deveria existir? Eu estava falando com... Não fabricamos, inclusive. Não deveria existir e não fabricamos. Então é muito legal quando eu trago aqui essas provocações, né? De fato, eu vivo. Então eu... A colante, tá? Porque pra não, a colante, outra coisa. A colante, a argamassa colante. Então... Para que vocês não me interpretem mal, é aquela argamassa colante. Então, você tem a C1, a C2 e a C3. E a S1 e S2, que são tipos que, inclusive, nós fazemos, né? Para pedras vulcânicas, que tem maior flexibilidade, que são normatizadas até lá fora. Aqui no Brasil, a gente só vai até a C3, né? Sim. Então, é importante. Então, eu falo muito daquela argamassa C1, que parece uma areia, né? Você mexe, parece que... areia com cimento. Com areia com cimento. Mas, pouquinho de cimento. Às vezes, eu tenho dúvida se realmente tem cimento. É. Tá? Então, gente, ó,
sou neutro aqui, eu não tô para dar opinião, mas, enfim, na minha obra, de verdade, não entra argamassa C1, C1. é a C2, a C3 e sempre camada dupla, por sempre favor, camada turma, dupla, por favor. né? Vamos melhorar a qualidade da construção civil no Brasil, porque, enfim, a argamassa C1 ela é mais fácil de aplicar, né? Enfim, então todo mundo sempre opta pelo mais fácil, mas nem sempre é o melhor. Agora vamos ser polêmico. E Bora. o rejunte? Vai ser rejunte cimentício, o acrílico siliconizado ou siliconizado? Agora, então, inclusive, essa questão do polêmico, outro dia meu irmão contratou uma empresa para fazer o rejunte da piscina. Enfim, teve um problema lá na piscina, resolvemos mexer. Aí eu, Paulo, especifiquei o tipo de rejunte. Mandou um epóxi, que é complicado para instalar para danar. Beleza. Foi mesmo? Sim, fui, tá aqui um epóxi lá e tal, beleza. Aí eu comecei a fazer, enfim, tava tudo É lindo. Que o epóxi é um fazendo e outro limpando, Sim, um fazendo e outro limpando. Entendi, mas assim, dá trabalho, beleza. Aí eu, meio da pandemia, precisei subir para São Paulo e tal. Aí ele trouxe lá, contratou uma pessoa para terminar, meu amigo. O cara pegou o rejunte mais fácil. Colocou lá pacote de 5 quilos, colocou num balde ali e tal. Não respeitou o tempo de pote, né? O tempo o prazo máximo de instalação. E aí o resultado? Enfim, ficou uma merda, resumindo, falando português claro. Enfim, poucos meses depois tivemos que esvaziar a piscina e refazer tudo. E o epóxi, ele cola muito no revestimento. Então, sim, apesar de ser uma excelente solução, para a mão de obra é um problema. Então, tem que tomar muito cuidado com a mão de obra e até por isso nós não acreditamos muito na solução, porque a solução ela tem que ser um produto de qualidade que vai atender a aplicação e que também facilite a instalação. Não adianta a gente ter algum problema numa dessas três vertentes, né? Você tem que... Igual essa questão que a gente está falando, né? De mão de obra, porque muitas vezes o cara pega um rejunte daquele e não tem a menor noção como fazer. Sim. Né? Então, o que aconteceu? Eu saí, ele pegou, tudo bem. O que fizemos lá, eu faço dou muito treinamento aí para a maioria das empresas de revestimentos e tal. Então, esse revestimento que eu resolvi usar nessa piscina, eu tinha feito um treinamento para essa empresa, nós fechamos na época, acho que 18 vídeos, né, para ensinar a aplicar argamassa e rejunte. Então, quando eu vou fazer algum trabalho dentro de uma empresa, eu acompanho todo o desenvolvimento, eu tenho uma série de questões que eu falava, então o meu objetivo é ensinar as pessoas a aplicarem. Certo. Só que naquele caso, enfim, eu precisei abandonar porque nós temos recentemente nós fizemos um projeto grande usando assenta e rejunta, né, que é uma argamassa que assenta e já faz o rejuntamento para pastilhas de 1 por 1, pequenininhas. Então, você tem soluções e produtos específicos para cada aplicação. Tem que tomar muito cuidado com Douglas, isso. E esses revestimentos de assenta e rejunta, até uma dúvida que eu tenho, que até que você pode esclarecer antes da gente encerrar, tem a questão da cor, né, do revestimento. Porque quando eu vou aplicar um rejunte, por exemplo, olha a gente fugindo totalmente do tema, mas tá um pouco ligado ali. Tá ligado, tá tudo ligado à parte da drenagem. Da drenagem. De alguma maneira, se você não faz o rejuntamento correto, você vai ter problema na drenagem. Sim. Então a gente tem hoje aí as argamassas assenta e rejunta, só que quando eu escolho um tipo de rejunte, tem a questão da cor, né? Nesse caso de assenta e rejunta, quais... Você também consegue escolher? Você tem uma variedade de cores ali? Sem dúvida. A gente tem, no nosso caso lá, nós temos uma paleta extensa de cores, com mais de 40 cores, tá? Tanto para os cimentícios quanto para os siliconizados, na ordem de preço, tá? Cimentícios, siliconizados, acrílicos siliconizados, que são os da piscina, né? Os de piscina, acrílicos siliconizados. Então, a gente tem assenta e rejunta, que são uma argamassa que assenta e rejunta, que ela tem os polímeros nela, né? Para poder ter a característica ali da hidrofugância, de repelir a água. E ela vai ter que respeitar também a cor do rejunte. Então, no caso, a nossa argamassa assenta e rejunta, ela vai respeitar a cor do rejunte acrílico siliconizado ali, que seria o específico para essas áreas molhadas, né? E o produto de vocês está no home center? Onde que eu encontro esse produto? Esse produto você vai encontrar normalmente nas boutiques de piso, nas lojas especializadas de piso. Aí você vai encontrar a do Pastilhas, do Piscina, outros modelos de argamassa assenta e rejunta, os próprios rejuntes, né?
Absoluto Piscina, etc. Você Tá, vai encontrar então, lá. vocês que estão assistindo ou ouvindo pelas plataformas de áudio e vídeo, a gente vai colocar aqui uma lista de produtos e também tem o contato do Douglas, onde vocês podem tirar dúvidas, enfim, esclarecer. Então, o objetivo, reforçando, deste canal é promover ideias e soluções para o mercado de engenharia, arquitetura e construção. Portanto, curta, compartilhe, comente aí se você já viveu alguma experiência que você não gostaria que outras pessoas vivessem. Coloca, de repente, você está colaborando aí, né? Para evitar aí algumas patologias futuras na obra que não é, sei lá, que é de um amigo, de um conhecido. É isso aí. Ô Douglas, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho aí, só falasse um pouco da sua empresa e, cara, eu aprendi muito, assim, foi um bate-papo muito legal. Eu que aprendi bastante, agradeço bastante a oportunidade. A nossa empresa chama-se ADG, é uma empresa focada na linha de drenagem, né, materiais de inox, alumínio, plásticos e aço galvanizado. Então a gente tem desde as grelhas tradicionais até os ralos lineares mais sofisticados aí do mercado. A gente também nos uniu a uma fábrica de argamassas e rejuntos, que é a Colore, e juntos nós temos uma empresa de revestimentos, que é a Vinílico. Então, basicamente, nós estamos aí no mundo do revestimento, do acabamento, né? Tanto com a parte inferior ao piso, ali, o piso a gente ainda só trabalha com os vinílicos, não trabalhamos com cerâmica nem com porcelanato. Mas a gente tem a parte de baixo ali dos rejuntos da argamassa, os acabamentos, então os ralos, enfim, esses perfis de acabamento e os pisos vinílicos. Então a gente cada vez mais está trazendo soluções e opções para o mercado para que a gente possa oferecer um produto diferenciado, com alta qualidade e, sem dúvida nenhuma, com um custo adequado, né? E que traga realmente a solução para as mais variadas obras, desde um empreendimento gigantesco até uma obra menor aí de uma casa de médio alto padrão. Não, bacana. Então é muito bom trazer esse tipo de bate-papo, né? Para informar as pessoas que constroem, de fato, e você está numa área bem desafiadora, né? Porque é justo na etapa final. Na etapa final. Da obra. Onde dá o problema, né? Onde dá o problema, porque Exatamente. Por isso que é muito legal a gente se atentar ao que vem antes. Sim, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida a gente tem que tomar cuidado, por isso que quando nós vamos à obra, a gente sempre olha o substrato, olha como é que foi feita a regularização, instrui, mostra como é que faz a condução da água, onde que vai ser instalado. Fala, por exemplo, da camada dupla na argamassa, porque é uma coisa meio básica hoje em dia, mas que ainda muita gente utiliza a camada simples. Fala do rejunte, das aplicações corretas. Todo mundo usa ainda o rejunte cimentício, mas também tem essas outras soluções, principalmente para as linhas residenciais, que são muito interessantes, e principalmente para as áreas críticas, né, para evitar patologias. Fachadas, piscinas, essas áreas mais críticas, a gente precisa ter o produto adequado e não podemos correr risco. Então, o ralo correto, o rejunte adequado, a argamassa correta, isso é muito importante para que a obra não tenha uma dor de cabeça futura que impacte, obviamente, no bolso do proprietário, né? Não, é bacana. Então, acho que você tocou num ponto bem importante, porque as empresas que estão ali na linha de frente, eu estou falando aí de revestimento, ACM, né, o próprio pisos e, enfim, todo o assunto que a gente tratou aqui, é importante que, assim, tudo bem, quando dá um problema, nem sempre esse problema ele é desse produto ali, daquele revestimento. Ele pode ser muito por conta de etapas anteriores. Por isso que eu te fiz aquela pergunta lá no início, porque né? Como normalmente tá a aparece, a DG, né? O pessoal chama a DG, quebrou minha grelha, mas por que quebrou, né? Aí vai ver a grelha, era um 430, um material diferente, frágil, e aí quer substituição. O problema da substituição é que você tem, para trocar ralo, você tem que mexer com a alvenaria, imagina a dor de cabeça. Então, tem que tomar cuidado com o que vai utilizar. Assim como na Colore, lá nas argamassas e nos rejuntes, é muito comum. Aqui falhou, o seu rejunte não secou. Aí você vai ver, o pessoal fez camada simples, está cheio de água embaixo do piso. Não vai secar nunca. Então, tem algumas questões aí, muito da mão de obra, da aplicação, que tem que tomar muito cuidado e tem que ter atenção, sim. Porque, obviamente, hoje em dia a gente tem uma mão de obra cada vez mais qualificada, a gente tem os conteúdos na internet que ajudam bastante nisso, mas
É aquela tal história, faço isso há 20 anos e faz há 20 anos errado. E as pessoas acabam não buscando as melhores práticas, né? Porque mudou. Antigamente se assentava com cimento só. E hoje em dia a gente fala de não usar mais a C1, não pode. A C1, na verdade, não deveria nem existir. Não deveria mais. existir. E é meio básico, mas é um desenvolvimento, porque nem todo mundo está no grande centro, na grande obra. Tem aquelas obras pequenas do interior que o pessoal ainda, o acesso que tem é o conteúdo da internet. Por isso, tão valioso o canal aqui que instrui essa turma a cada vez mais buscar conhecimento, materiais, produtos diferenciados no mercado que deem essas soluções, né, essa condição de não correr mais os mesmos problemas, incorrer mais nos mesmos problemas de antigamente, né? Não, é muito bacana. Então foi um bate-papo, eu reputo, muito muito esclarecedor, e eu tenho certeza que você contribuiu muito aí com uma fatia para transformação da construção civil no Brasil. Eu agradeço muito a oportunidade novamente. E é isso aí, bate no sininho, né? Siga o canal, bate no sininho, porque eu acho que cada vez mais esse tipo de fórum é importante para que a gente possa desenvolver o mercado de construção civil no Brasil. Principalmente porque facilita muito o acesso à informação e a esses novos produtos que têm cada vez mais chegado ao mercado nacional. A gente, como importador, sabe do quão grande, quanta coisa diferente a gente encontra lá fora. E aqui ainda nós estamos engatinhando, caminhando aí para um steel frame, buscando produtos modulares, trazendo essas tecnologias inovativas aí para o mercado. Então, agradeço demais aí a sua iniciativa. Inclusive, teremos agora nos dias 1, 2 e 3 de outubro a Modern Construction Show, que é a maior feira de construção industrializada da América Latina, que a gente vai falar na verdade, de união de sistemas. Lá você não tem uma única empresa defendendo um único setor. Então a gente tem metálico, aço, concreto, madeira, né? Então, inclusive, já quero te fazer aqui um convite para ir lá visitar. E você só vai ver soluções inovadoras para o mercado de construção. Então, é isso, a gente precisa lembrar que, por mais que a gente ainda tenha uma mão de obra em desenvolvimento, eu vou chamar dessa maneira, ela ainda é o maior custo da obra e cada vez mais vai continuar aumentando esse percentual, porque o custo da hora da mão de obra em qualquer obra é o que mais dói no bolso de qualquer empreendimento. Então, você trazer esses materiais que reduzem tempo, facilitam a instalação, diminuem os riscos da instalação e obviamente, melhoram o resultado da obra, sem dúvida nenhuma, é importante para que a gente consiga acessar isso no Brasil cada vez mais, porque lá fora, de fato, a gente vê muito mais desenvolvimento nessa área de modulares e tudo mais do que aqui. Isso aí, Douglas. Obrigado mais uma vez pelo Obrigado. Bate-papo. Então é isso, gente. Fiquem ligados. Agora a gente vai abrir uma série com plateia. Imagina, um podcast com plateia, onde a gente está aqui fazendo esse bate-papo. A gente tem a participação de plateia ali na nossa frente, onde eles vão ter microfones para perguntar, para discutir. Botar contra a parede. Inclusive. Mas eu faço assim. Tem uma solução. O cara já pode falar ali na hora. Então, isso é um conteúdo exclusivo aqui do ConstruiCast. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, um abraço. Os braços que levantam o mundo sem ter margem pra errar, da fundação aos caminhos, da inovação e da união. ConstruiCast, arquitetura, engenharia e construção.